Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Juan Paim e hoje a gente fala diretamente aqui do Intensivet, a gente está gravando aqui com um convidado internacional, tá? Lá do Egito, médico veterinário também, Armed, né? Muito obrigado, tá, por aceitar o convite, a gente está aqui, se encontrou aqui, se conheceu aqui e você aceitar aí bater um papo e contar um pouco da sua história, eu agradeço, fico muito feliz. Obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Foi uma boa oportunidade. Quando você me falou, eu falei, por que não? Vamos lá conversar um pouco. Legal, muito bacana. O pessoal ele vai comentar um pouco sobre a experiência dele aí fora, em outros lugares, tá? Acho que vai ser muito bacana. Mas antes eu tenho um pedido muito especial, tá? Você sabe como é que é, tá assistindo aí o vídeo, né? Tem um botãozinho aí embaixo, se inscreve, que é muito importante, tá? Pra gente levar essa mensagem, nossa mensagem de outras pessoas que vêm aqui, para mais pessoas, né? Que eu acho que é o mais importante pra gente evoluir na nossa profissão. Então, se inscreve, ok? E deixa o joinha, tá? Você sempre se esquece de deixar, apertar aí no joinha, que é muito importante para o YouTube enviar esse vídeo mais adiante, ok? Então, Armed, se apresenta para nós, tá? Fala um pouco aí da tua trajetória em vários lugares, para a gente ter uma noção e aprender um pouco como é que funciona um pouco da medicina veterinária lá fora. Bom, meu nome é Ahmed Ibrahim, porque o nome é muito grande, então vamos concluir assim. Eu sou médico veterinário formado pela Universidade do Cairo, no Egito, em 2010. Depois disso, eu fiz estágio no exterior, em Portugal. Fiz estágio em Portugal, lá no hospital lá no Porto, 2 hospitais, na verdade, no Porto. Depois disso, fiz estágio na França, Maison Alfort, a faculdade lá na França. E depois retornei para o Egito para trabalhar lá. Mas antes disso eu já conheci minha esposa, que é brasileira. Legal. E a gente se conheceu lá na Europa e depois voltamos para o Egito, onde eu atuei como médico veterinário lá por 5 anos. E depois a gente veio aqui só para, na verdade, para ficar um tempinho, uns 2 meses, para minhas filhas conhecer a avó, a família aqui no Brasil. Legal. Mas acabei ficando 4 anos no Brasil, já terminei 4 anos no Brasil. Então, e isso foi o motivo de todo mundo me perguntar, o que tu trouxe aqui? Eu ia perguntar para ti. Isso O que foi essa motivação do lado familiar, de conhecer a terra e tal? Sim, na verdade, depois de que me casei, eu vim aqui para conhecer o Brasil 2014. A gente casou em 2003 e veio 2014. Mas foi uma viagem curta. Certo. E só para ir para Rio de Janeiro, passear de verdade. Essa vez, quando vimos em 2018, era para ficar mais uns 2 a 3 meses no final do ano, para as minhas meninas, as 2 meninas, eu tenho a Fátima e Mariam, são gêmeas. Elas nasceram no Natal, então para passar o Natal aqui, passar o final do ano. Legal. E a gente, quando estava aqui, foi lá para conhecer a veterinária. Como aqui, por exemplo, estou aqui em Brasília, eu decidi para conhecer o doutor aqui do Intensivet e tal. Então eu vou lá, andei conhecer os hospitais, conhecer o hospital público, conhecer lá em São Paulo. E na história eu vi uma coisa que foi totalmente sorte, que minha esposa queria viajar para Campos de Jordão. E lá, 2018, em novembro, tinha o congresso de cardiologia veterinária lá. Legal. E foi toda coincidência, que eu não tinha planejado nada para isso. E ela que descobriu que tinha um congresso, e aí eu quis me registrar lá para inscrever no congresso, e fui lá e me inscrevi, conheci as pessoas lá, eu fiquei chocado com o número do atendente lá, de 500 pessoas. Eu falei, nossa, o Brasil tem 500 pessoas que estão interessadas em cardiologia. Se tem metades acompanhando, então com certeza tem mínimo metade, 250 pessoas estão aqui, fazem cardiologia. Sim. E isso que era meu motivo, eu estava já planejando para fazer meu mestrado lá no Egito e fazer parte prática fora, em Portugal. Legal. Para fazer a parte prática de cardiologia. Mas quando eu vi isso, fiquei muito mais, tinha aquele, curiosidade de saber mais. E aí eu fui para a Universidade USP,
onde eu agora terminei meu mestrado na Clínica Médica de ênfase de Cardiologia, já. Então, e aí na USP eu fiquei, conheci todas as pessoas lá, me encantei pelo atendimento, me encantei em cardiologia no Brasil, como é o atendimento de clínico mesmo e hospitais que estão aqui, como é as pessoas mesmo, sendo proprietário do cachorro e gato aqui no Brasil é muito especial. Aqui eu vejo que as pessoas aqui, eu lembro muito bem nos primeiros meses conhecendo, indo para hospitais e vendo como é aquela interação entre cliente, veterinário e o paciente. Sim. Que nosso... Como é que é essa interação? Como é que tu enxerga lá fora? Como é que é isso lá fora? Bom, depende muito do local, tá? Sim. Depende. Mas assim, no Egito, se eu falo sobre o meu país, ainda o pet, sendo cachorro, gato, continua a ser pet, tá? Não está enxergado como um membro de família total. Dependendo do nível socioeconômico, tipo social lá, talvez alguns egípcios tratam como membro de família. Sim. Algo não é a maioria, mas isso é uma coisa importante. Então, você sempre fica como veterinário nessa história de que você pode fazer muita coisa, mas será o tutor ou vamos dizer, não é tutor, vamos dizer, responsável, mais melhor, responsável do paciente, vai ter aquela vontade de fazer tudo o que precisa ou vai ter aquela limitação? Sim. Limitação financeira ou limitação do que, eu não vou gastar tudo isso com o cachorro. Tá? Claro. Outros não. No Brasil aqui eu enxerguei que mesmo com pessoas com padrão financeiro básico, modestos, ainda eles fazem o máximo que eles consigam para seu cachorro, para seu gato. O que tu enxerga assim em relação a aspecto do lado profissional, da perspectiva dos profissionais lá? O que tu enxerga de semelhanças, de diferenças entre a questão dos profissionais mesmo, comparando a nossa medicina veterinária aqui do Brasil com dos países que tu realmente teve experiência, fez estágio e tal? Sim. Como é que tu enxerga semelhanças e diferenças? Assim? Bom, há diferenças, vamos dizer, para diferenças, aqui é muito especialização já, tem muito mais especialidades, tem mais especialidade e a formação existe. Tipo, as pessoas aqui buscam, mesmo aqueles veterinários e doutores e especialistas que foram fora, buscaram o conhecimento e estão distribuindo isso e compartilhando com os outros colegas que não saíram fora. Sim. Então, isso é muito... eu acho que nós não temos isso no Egito, por exemplo. Essa especialidade, quando falo médico veterinário, cardiologista, o cardiólogo, o ortopedista, neurologista, mesmo endocrinologista, tá? Sim. Que trabalha com... O Brasil é muito mais especializado. E isso faz cada especialidade fica mais forte. Sim. Que isso que não encontra no Egito, por exemplo. Agora, se eu vou para Portugal... eu já conheci lá, mas ainda a especialidade não é muito forte. Tá? Em Portugal não é muito forte. Existe, mas não é uma coisa que quanto aqui. Talvez pelo tamanho, agora tem muitas universidades, muitas faculdades que oferecem, então cada um precisa ser diferenciado em alguma coisa. Claro. Então isso é uma coisa no Brasil que não encontrei no Egito nem em Portugal. Talvez na França está a especialidade, mas a especialidade em geral na Europa é muito mais restrita, que nos Estados Unidos. Vamos dizer, para ser especialista você precisa seguir uma carreira de residência, internato, residência. Mais longo processo e selecionados são poucos. Então, no final da conta, que sai especializado são poucos. Aqui, talvez não tenha todo esse regime, vamos dizer, burocrático. Certo. Tem mais especialidade livre, vamos dizer assim. Sim. Alguns, pode dizer essa especialidade livre, que a pessoa faz vários cursos
nessa área que ele gosta, com pessoas já que são especializados ou já reconhecidos de fazer aquela especialidade há muito tempo e aprender ao fora, por exemplo. Sim. Então, tem mais isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que a especialidade, a partir daí que eu posso dizer que aqui no Brasil talvez seja melhor em outros lugares como Egito, definitivamente, e como Europa, eu conheci, porque tem mais especialidade. Por que eu estou falando muito sobre especialização? Porque quando estou falando sobre especialização, o veterinário especializado tem margem de sucesso maior. Sim. Então, ele dá mais cuidado para o seu paciente. Não é do que o diferente de um clínico geral, que faz tudo, que está pedindo desse clínico, ele que faz uma consulta médica, ele tem que fazer também algumas cirurgias. Quando cai dentro de uma coisa, neurologia, ele tem que resolver. Certo. E com certeza, com todo esse campo aberto, ele não vai conseguir ser bom em tudo. Sim. Com certeza ele tem algumas deficiências. Exatamente, né? Deficiência algumas. Em relação assim a características de bons profissionais que tu viu lá fora, né? Que características que tu enxerga assim que predominam no pessoal que tu considera que já atingiu de alguma forma já se consolidou, né, no mercado, enfim. Quais são essas características que tu enxerga que são importantes para esse profissional que está lá fora, assim, tanto na Europa como no Egito, lugares que tu frequentou, fez estágio? Como é que tu avalia essas características? Quais são elas para esses bons profissionais? Bom, a paixão pela profissão, ele gosta do que está fazendo realmente. Não é questão que faz por alguns outros motivos. Tem que ter outros motivos, Sim. Mas o principal motivo é a paixão por que está fazendo. Uhum. Eu faço isso porque eu gosto. Tá? Depois vem o dinheiro, então. Estudar. Procure estudar sempre e sempre ficar atualizado. Sempre. Então, aquele profissional que você vê que ele não pare de estudar, mesmo chegando a um cargo, tipo, ele chegou num nível bom, Sim. sendo mesmo professor, ele mesmo professor, mas continua a ir buscar um curso lá fora, com mais certo. especialista, mais famoso. Sim. Então estudar, continuar estudando. E a persistência de continuar. A gente, às vezes, durante a especialização, enxergo isso muito. Por exemplo, se vamos fazer uma cirurgia, às vezes não todas, na nossa jornada, não é tudo está sucesso. Sempre certo. tem a gente enfraquece, algumas coisas dá errado. Sim. Então tem que, aquele profissional que é muito bom, ele pare e pensa, o que aconteceu aqui de errado? O que aconteceu? Ele autocritica, mas não castiga. A gente senta, isso deu errado. Faz uma avaliação, mas isso, não fica talvez se a gente fez isso, talvez ia dar certo. E pergunte o outro que sabe. Mas eu vejo isso, eu tenho um grande contato com um grande amigo meu e um especialista aqui no Brasil que faça isso todo o tempo. Eu enxergo isso. E então a persistência. E eu vou dizer por último, começa a ensinar os outros. Então quando você ensina, você enxerga outro ponto, que como você faz essa informação, como dá com mais facilidade. Então você quando consiga isso, porque realmente você já captou isso muito, muito, muito bom na sua cabeça. Então eu acho que esses são os pontos principais assim, enxergar bons profissionais. Bons profissionais. Legal. Em relação ao mercado, como é que funciona o mercado, principalmente aí no Egito, na Europa? Como é que tu avalia assim para empregar, principalmente quem está aqui no Brasil e deseja ter uma experiência fora, deseja atuar fora? Como é que funciona? Isso é uma coisa, ponto super importante, porque eu vejo que os brasileiros não gostam muito de sair daqui. Eles gostam muito, muito do Brasil, do que não gostam muito de sair. Sim. Não, eu falo assim, para veterinários brasileiros, eu acho que eles têm todas as oportunidades do trabalhar fora.
Sim. como médico veterinário, eu garanto que aqui tem uma qualidade de ensino muito boa de medicina veterinária. Aquelas pessoas que já treinaram um pouco, já trabalharam no mercado brasileiro, eu falo que ele consegue trabalhar fora. Especialmente o mundo árabe, o Oriente Médio já é carente, precisa sempre de médicos veterinários, tá? Sim. Por quê? Porque nós temos poucas faculdades de medicina veterinária e, como falei, temos poucas especialização lá quase zero, Sim. perto de zero. Então, não temos muitos especialistas, tirando talvez temos ortopedistas, temos neurologistas no caminho, mas não tem especialização lá. Então, é simples. E nós, por exemplo, para ir trabalhar na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, tem colegas já partiram para lá. Eu conheço alguns brasileiros foram para lá, já estão no Catar, estão em Emirados, estão no Bahrein. Sim. Então, o mercado tem muito trabalho aberto para lá. E o processo de todo mundo me pergunte sobre a validação. Lá eu faço? Sim. Lá é muito fácil. A validação lá não é que nem os Estados Unidos. É simples. Você manda os documentos lá. A maioria desses lugares precisa de experiência de 5 anos. Então, se você já trabalhou 5 anos no mercado aqui, você já consegue fazer a validação como médico veterinário. Tem alguns jeitos se você não completou 5 anos, que eu não aconselho muito. Aconselho já que trabalhou aqui, já conhece o mercado, domina o que está fazendo, aí vem, porque aí outra coisa tem que levar em consideração, quando você está indo lá, você está levando o nome do país. Então, você está bom, profissional, aí as pessoas vão buscar profissionais desse lugar e ainda leva o valor do pago como salário, como porcentagem, essas coisas. Então, no mundo árabe é simples, estou falando sobre a Arábia Saudita, Emirados, Catar, Bahrein, mesmo no Egito, até eu conheço brasileiros, veterinários brasileiros que trabalham lá com cavalos, além do que minha área é clínica de pequenos animais, mas eu já conheci casal de brasileiros, são um casal, que trabalham com reprodução em cavalos. Legal. E conheci também um clínico de equino também, que o nome dele é Sérgio, também que trabalha lá no Egito. Então, no Egito, a área, talvez a clínica de pequenos ou a cirurgia de pequenos, a área de pequenos não seja, o mercado já tem bastante, mas para cavalos equinos sempre precisam. Porque essa área já é um pouco mais desenvolvida. Exatamente. E agora falando sobre... Por que? Desculpa só te interromper. Por que é mais... Porque, primeiro, a parte de equina no Egito é tem valor muito alto. Porque o cavalo árabe é muito bem visto lá, um cavalo que vale muito dinheiro. Então, investir na reprodução dele, investir na clínica dele, cirurgia é algo que é importantíssimo. Legal. É muito, muito, muito importante. Então, nesse caso, porque no Egito faz a reprodução e vende esses outros com muitos, já falamos sobre milhões. Então, legal. O que tu ia falar ali que eu acabei te interrompendo? Não, eu queria dizer que agora, para todas as outras especialidades, tipo grande, equino, pequeno, na Emirados tem até exóticos, que é uma coisa que aqui tem potencial enorme aqui no Brasil, que eu vejo que o exóticos são uma coisa valiosa aqui, porque temos aqui, tem muitos pássaros, tem muitos animais exóticos, especialmente se parte de aves. É muito importante aqui. Nós temos aqui os papagaios, araras e macau, tudo isso. Agora, no Emirados, eles têm grande importância para o falcão. Tá? Então, para quem já tem experiência com aves, lá é uma grande porta de entrada. Exatamente. Legal. Exatamente isso. Então, falcão e exóticos lá, quase não tem ninguém que faça lá um trabalho, então seria também uma grande chance para quem quer ir lá trabalhar lá. Legal, muito bacana. Eu acho... E também entra na mesma ideia, 5 anos de experiência,
A manda maioria os dos documentos. coisas. Como é que é essa questão de mandar os documentos? É com o pessoal que já está lá trabalhando? É a embaixada? Normalmente, a como é que primeira as coisa que você tem que começar a partir de receber um convite de algum lugar para trabalhar. Algum lugar Lá tem não que funciona, tipo, se você não vai conseguir nenhum visto se não tem lugar que te manda Sim. o convite para ir Sim. trabalhar. A partir desse momento, você começa a fazer tudo lá. Legal. Tipo, não pode fazer a validação antes de ir. Isso que eu Sim. quero dizer. Não, tem que estar lá com algum já contratou você e fala, mas vale que tu contratar antes do que ter a validação? Sim, porque ele sabe que é simples. Entendi. Então, apenas documentos e prova. Entendi. Que sim, tem prova, mas prova simples, Sim. que eles têm certeza que você vai passar. Sim. Não é uma coisa... E agora, acho que a pergunta mais importante, assim, como que eu consigo esse convite? Como é que a gente que está aqui quer buscar uma chance fora? Como é que, se eu preciso que alguém me busque, me traga, me faça esse convite para trabalhar lá, como é que eu consigo esse convite lá, principalmente nessa região? Olha, é uma boa pergunta, realmente. Primeiro, seja aberto para o mundo. Então, você vai passear, vai conhecer as pessoas. Você, agora, Emirados, um lugar muito... Eu acabei de chegar lá, em junho, estive lá no mês passado. É um lugar fantástico para visitar. Então, tem lugares bonitos para visitar. Então, se você vai lá passear, é uma coisa que você pode... Já começa o contato por aí. Contactar por internet, os maiores lugares lá, os maiores fazendas de cavalo, os maiores lugares, hospitais grandes, por internet e aí vai o contato. Então o contato normalmente manda currículo. Exatamente, manda currículo. A outra, congressos, onde você vai encontrar um colega. Tipo, agora, por exemplo, eu estou precisando de gente que vamos procurar gente para trabalhar lá. Eu estou indo lá agora para a Arábia Saudita para trabalhar lá. Se tudo der certo, já estou começando mês que vem. Bacana. Tá? E então, eu mesmo já estou aqui, eu já começo a conhecer as pessoas. Eu chamo as pessoas para ver, para como é. A gente... Então, tem que ser aberto para o mundo. Não esteja dentro da sua... E a língua. Outra coisa importante, falar inglês tem que ser bom inglês. Sim. Não precisa ser aquele fluentíssimo. Sim. Não, mas você tem que ter manda bem na língua. Então, língua é muito importante. Sim. Língua é muito... Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco, tem carência nisso, que os portugueses, os brasileiros, desculpa, o Brasil aqui, a língua, não falam muito a língua estrangeiras, especialmente inglês. Vamos dizer uma coisa, eu acho que é um dentro empecilho, né? Uma coisa, exatamente, Sim. uma coisa eu acho fácil, talvez a educação aqui não dá importância na língua estrangeira. Eu acho que precisava na escola, a partir da escola. Certo. Língua se pega bem novo, então, mas não significa que velho também não pode aprender. Não, eu aprendi português quando já tinha 20 anos. Então aprendi. Vai tranquilo. Legal. Então, é uma questão que precisa então a também. língua é uma coisa. Então, a partir daí você pode ir para todo lado do mundo. Língua, Legal. você tem um currículo bom, sabe falar inglês. Já se abre porta para exatamente. Você mesmo disse que já está procurando pessoas para trabalhar. Legal. Se encaminhando aqui para o final, né? Sempre faço umas perguntas aqui pro pessoal, é a principal que eu vou fazer para ti. Se tu pudesse resumir em uma frase aí, o que é sucesso para ti? Sucesso. Conseguir fazer o que eu gosto e é isso. Conseguir fazer o que eu gosto. Isso que eu acho que é o sucesso. Show de bola, show de bola. Cara, muito obrigado. Não sei se tu quer deixar as redes sociais aí para o pessoal seguir, para acompanhar. Bom, não sei se... eu tenho o meu Instagram, que não tem muita gente ainda, mas é o ahmed.mohsen.2015. Beleza. Se o pessoal quiser acompanhar, quiser entrar em contato, enfim... agradeço muito, tá? Pela disposição aqui, passar as informações valiosas. Eu acho que deu muitas dicas aí para o pessoal que quer entrar em outro mercado, no mercado exterior, né?
Eu acho que é muito importante, que valeu muito a pena. Te agradeço todo mundo que está assistindo e acompanhando. Se inscreve no canal, tá? Beleza? Cara, obrigado mesmo de novo. Muito obrigado. É isso aí. Tamo junto, é só o começo. Valeu. Obrigado.